Saudações a todos, professor Fabão na área de novo. Agora nós vamos começar uma série de vídeos falando sobre radiciação. Se quando você pensa em raiz quadrada, o que vem na sua mente é isso aqui, ó, você está precisando assistir esse vídeo. Nós vamos aprender raiz quadrada, raiz cúbica, propriedades e muito mais. Fique comigo até o final deste vídeo e roda a vinheta! Nós vamos começar o nosso estudo de radiciação trazendo o nome dos elementos que envolvem a radiciação. Então observe aí na tela. Eu tenho uma raiz simples aí, raiz de 9 que é igual a 3. Primeira coisa, eu preciso saber o nome desse símbolo aí. Esse símbolo ele é chamado de radical e sempre ele vai vir acompanhado de um índice. Nessa situação aí, eu não estou vendo o índice. Quando isso acontece, ó, é porque o índice é 2, ok? Agora, quem está dentro do meu radical? Dentro do meu radical está o meu radicando. Nessa situação é 9. E o resultado dessa raiz quadrada ó, é o 3, que é chamado também de raiz. Agora tem outra informação importante, que é o expoente do meu radicando. Olha só aí na tela. Ó. Nessa situação aí, como não aparece ninguém no expoente do radicando, quem aparece ali é 1, ok? O nome desse 1zinho aí é expoente. Essas informações elas são importantes porque no decorrer dos nossos estudos, eu vou tratar esses elementos pelos seus nomes. Então, se você não compreendeu o que eu estou falando, qual é o nome do elemento que eu estou falando, vai ficar difícil de você compreender o que está acontecendo ali. Nesse primeiro momento, é muito importante que você não tenha dúvida sobre cada elemento, onde eles se encontram e quais são os seus nomes. Eu tenho aqui, ó, essa representação aqui. Quando não aparece ninguém no índice, significa que o índice ali é chamado de raiz quadrada, índice 2. Agora, o índice já aparece, que é 3, e é chamada de raiz cúbica. O índice agora é 4 e é chamado de raiz quarta. E assim vai sucessivamente. Raiz quinta, raiz sexta, ok? Vamos lá. Roda a tela. Eu tenho aí agora uma raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 25, ela é bem tranquila. E a gente sabe que o resultado é 5, né? Agora, como que eu encontrei o resultado dessa raiz? Agora que nós vamos desenvolver todo o processo de como você vai resolver uma raiz ou você vai simplificar ela ou reduzir ela, ok? Vamos lá, ó. Primeira coisa que eu vou fazer, processo de fatoração. Eu vou pegar o meu radicando, vou colocar ele aí do lado, vou fazer aí uma reta e vou começar a procurar números que dá para me dividir. Vou começar pelo 2. 25 dá para me dividir por 2? Não. Então vou partir para o próximo número. 3 também não dá. 4 também não. Opa, o 5 dá. Já coloquei o 5 ali. Agora eu vou pegar 25 e vou dividir para 5. Isso vai me dar como resultado 5. Vou dividir novamente pelo 5, porque dá para dividir por 5. Isso vai me dar 1, então finalizou. Agora eu vou voltar a minha atenção para quantas vezes ali apareceu 5. Apareceu 2 vezes. Nessa situação, eu posso reescrever aquele 5 ali que aparece 2 vezes como 5 vezes 5. E nós já aprendemos lá na matéria de potenciação que se eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base, basta eu repetir a base e somar os expoentes. Se você olhar aí na sua tela, parece que não tem expoente. Mas nós já aprendemos que quando não tem expoente é porque quem está ali é o 1. Então basta eu repetir a base e vou somar os expoentes. Isso vai me dar 5 elevado ao quadrado. Vou pegar esse 5 elevado ao quadrado e vou jogar dentro da minha raiz. Está ali, ó. A minha raiz continua sendo raiz de 25, só que agora 25 eu escrevi como potência de 5 elevado ao quadrado. Agora eu vou ter que voltar a minha atenção para o índice da minha raiz e para o expoente do meu radicando. Eu preciso forçar esse expoente a ficar divisível pelo índice, porque dessa forma tem como eu tirar o 5 dali de dentro. Se eu dividir o 2, que está ali no meu radicando, pelo índice 2,
dá uma divisão exata. O resultado dessa divisão é 1. Então, ele vai ficar dessa forma. Ó. Tá ali. Como só tinha o 5 dentro da raiz e eu consegui tirar ele, então eu já eliminei a minha raiz. E como 1 é um expoente que eu não preciso colocar ele ali, a não ser que eu for fazer alguma operação com ele, para facilitar a minha visualização, o resultado aí é 5, ok? Vamos lá. Vamos para o nosso próximo exemplo. Eu tenho aí agora raiz quadrada de 64. Vou fazer o mesmo processo, ó. Primeira coisa, eu vou fazer a fatoração. Vou pegar 64 e vou começar pelo 2. Dá para dividir por 2? Observe que agora dá, né? O primeiro que eu tentei dividir, já consegui. Então, agora eu vou na sequência. 32 dá por 2? Sim. 16 dá por 2? Ok. 8, 4, 2 e 1. Todos eles deu para ir dividindo por 2, então eu fui só seguindo a minha sequência. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou ver quantas vezes apareceu o 2 ali, até eu ter como resultado 1 ali. Ó. Apareceu 6 vezes. Então eu vou reescrever esse 2 aqui ó, como 2 na sexta. Vou pegar agora essa outra representação de 64 e vou jogar dentro da minha raiz. Agora o que eu tenho? Eu tenho raiz quadrada de 2 elevado a 6. Vou voltar agora a minha atenção para o índice da minha raiz e para o expoente. Observe que eles são divisíveis, né? Ó. O 6 é divisível por 2. Ambos, né? O do exemplo passado era 2 dividido por 2, dava para dividir. E esse agora é 6 dividido por 2. Toda vez que eu consigo essa divisão, eu posso tirar a base de dentro da raiz. Nesse caso aí, ó, quem está como base é o 2, ele vai sair de dentro da raiz. E o expoente dele vai ser o resultado da divisão. Se eu pegar o 6 e dividir pelo 2, ó, vai me dar 3 como resultado. Agora eu vou pegar e vou resolver essa potência, né? Porque dá para me resolver. Ó. 2 elevado ao cubo é igual a 8. Está aí resolvida a minha raiz. Raiz quadrada de 64 é igual a 8, ok? Vamos para o nosso próximo exercício. Agora nós temos aí raiz quadrada de 8. Na tela, fatoração. Vou pegar o 8 agora e vou ver por quem dá para me dividir. Já dá para me dividir por 2, né? Observe aí, ó. Por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Novamente, vou ver quantas vezes apareceu aí o número 2. Ó. Observe ó, que apareceu 3 vezes. Vou reescrever ele da seguinte forma. 2 elevado a 3. Agora ficou fácil, né? Esse 2 elevado a 3 vai para dentro da minha raiz. Olha lá como é que ficou. Agora eu vou voltar toda a minha atenção para justamente o meu índice e o meu expoente do radicando. Agora, se você observar, ó, o 3 não dá para me dividir para o 2, né? Nos exemplos anteriores, nesse exercício que nós fizemos, todos eles davam para dividir. Nesse caso aqui, não vai dar para dividir. Aí o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar esse 2 ao cubo, vou abrir ele e transformar ele em multiplicação, onde eu vou conseguir visualizar todos os fatores que estão se multiplicando. Ó, tá aí, ó. Então, 2 ao cubo é igual a 2 vezes 2 vezes 2. E eu tenho que transformar essa multiplicação de forma que o expoente fique divisível pelo índice da minha raiz. Então, eu vou trabalhar só com esses dois aqui. Ó. Olha como é que vai ficar agora. Ó. Esse que está de vermelho, não mexi, deixei ele quietinho. Os outros dois, números 2, eu multipliquei ele. Então, ficou com 2 elevado ao expoente 2. Agora sim, se você observar agora, eu tenho como expoente o 2, ó, ali, dá para me dividir pelo índice da minha raiz. Vou fazer essa divisão e ele vai sair de dentro da minha raiz. Olha, o 2 que está de vermelho, ele continua dentro da raiz, porque não deu para mim fazer nada com ele. Mas o 2 que está de verde no expoente azul 2, deu para me fazer essa divisão e tirar ele de dentro da raiz. Agora, ó, 2 raiz de 2, ok? Vamos para o nosso próximo exercício. Esse exercício aqui,
ele é um pouquinho mais longo, mas o processo é igual ao anterior. Agora eu aconselho você a dar um pause, tentar resolver e depois solta o vídeo para ver como é que foi a sua resolução, ok? Então vamos lá. Vou fazer a minha fatoração. Começando, dá para dividir por 3. 1125 divisível por 3, sim, dá 375. Dá para dividir novamente por 3, que vai dar 125. Agora, dá para dividir por 3? Não, ele termina em 5, né? Então, já vou ir logo para o 5. 125 dividido por 5 dá 25, que é divisível por 5, que dá 5, e que é divisível por 5, que dá 1. Finalizei a minha conta. Cheguei onde eu queria, que era até o 1. Agora eu vou ver os números que eu vou utilizar e quantas vezes eles vão se repetir. Observem na tela. Aqui o 3 ele se repetiu 2 vezes. E aqui o 5 se repetiu 3 vezes. Agora eu vou reescrever ele lá embaixo. Ó. Vai ficar assim. Ó. 3 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao cubo. Justamente porque o 3 eu repeti ele 2 vezes e o 5 repeti 3 vezes. Agora eu vou jogar esse produto dentro da minha raiz. E agora eu vou voltar a minha atenção para o expoente, que é 2. Melhor, o índice, que é 2. O expoente, que é 2, é o expoente do 3, que está no radicando. E o meu expoente, que é 3, que é o expoente do 5, que está também no radicando. Agora observe, qual deles dois dá para a gente poder dividir pelo índice? Dá para dividir o expoente do 3 e o expoente do 5 não dá. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou abrir ele aqui novamente. Lembra que nós fizemos isso aqui na vez passada? Agora, ao invés de ficar 5 no expoente 3, vai ficar assim, ó. 5 com expoente 1, que multiplica 5 com expoente 2. Se você somar 1 mais 2, vai dar justamente o 3, que está lá em cima. Só que o 3, para mim, não é interessante, porque ele não é divisível, mas o 2 sim. Agora eu vou focar em quem? Ó? Eu vou focar nesse 2, que dá para me dividir pelo índice, e vou focar nesse 2 aqui. Aquelas duas bases daqueles expoentes, eles vão sair de dentro da minha raiz. Olha como é que vai ficar, ó. Lembrando que eles vão ser divididos por 2, né? Então vai ficar, ó, o 3 saiu de dentro da raiz e o 5 também saiu de dentro da raiz. O 5 que está de preto, cujo expoente é 2. O 5 que está de verde, que o expoente é 1, ele continua lá. Não dá para fazer nada com ele. E agora, ó, aqui eu posso multiplicar esse 3 vezes 5, que vai dar quanto? 15 raiz de 5. Então tá aí. Mais um exercício resolvido, ok? Vamos para o nosso próximo exercício agora. Observe aí na tela que eu tenho um exercício parecido com o anterior. A única coisa que tem diferente desse exercício é o meu índice. Como eu já vinha trabalhando com raiz quadrada, agora para diferenciar eu coloquei aí uma raiz cúbica. Qual é o processo de resolver? Igual o processo anterior. Vou fazer a fatoração, vou reescrever 1125 como 3 elevado ao quadrado, que multiplica 5 elevado ao cubo. E vou jogar ele dentro da raiz. Agora que vai ficar um pouquinho diferente. Porque como o índice da minha raiz é uma raiz cúbica, então quem está ali é o 3. Então, ó, esse 2 ali não dá para me dividir, né? Agora, o 3 dá para me dividir. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, ó, e vou dividir o índice. Vou dividir o expoente do 5 pelo índice dessa raiz que é 3, ó, e ele vai sair dali de dentro. O 5 vai sair e vai vir aqui para fora. Como é 3 dividido para 3, o resultado dá 1. Então, o expoente do 5 que saiu do radicando, ele vai ser justamente quem? Ó? O 1. Então, o 5 saiu ali de dentro. O 3 não dá para me tirar ele ali de dentro. Por quê? Porque o expoente dele é 2. E 2 não dá para dividir para 3. Então, ó, vou aplicar a potência ali dentro mesmo.
Onde eu tenho 3 elevado ao quadrado, eu apliquei o expoente, ficou 9. E o resultado vai ser 5 raiz cúbica de 9, ok? Então, nós vamos ver na nossa próxima aula as propriedades da radiciação. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar. Isso ajuda muito o canal, ok? Bom estudo para vocês e até a nossa próxima aula.